se você pegar esses estudantes universitários brasileiros, bom, qual é a autoridade onipresente e invisível a que você está obedecendo na sua vida? Quem fez a sua cabeça e para quê? São absolutamente incapazes de fazer esta análise. De vez em quando eu gosto de pegar algum episódio assim esses episódios de burrice presunçosa que são tão comuns no Brasil e analisar como um estudo de caso. É evidente que o personagem envolvido pode estar sempre livre para interpretar isso como uma discussão ou uma polêmica, mas obviamente não é. Cada um interpreta a situação conforme lhe convém. No meu caso, evidentemente, eu não tenho nenhum motivo para sair discutindo com nenhuma dessas pessoas, jamais. Sobretudo quando são apenas estudantes ou pessoas desconhecidas que colocam lá um post no Facebook, né? Não tem cabimento discutir, nem mesmo quando é coisa publicada em jornal. Quer dizer, pelo menos há 20 anos eu não leio nada publicado no Brasil, seja em jornal, seja em Facebook, seja no antigo Orkut, etc., que mereça uma discussão. Mas um estudo de caso sempre vale a pena, porque uma das nossas obrigações é acompanhar as transformações psicológicas que vão se desenrolando no nosso país e deixar isso documentado para os historiadores do futuro. Não apenas como fato, mas fornecendo a esses historiadores o foco, o senso de direção, o quadro de referência no qual essas coisas possam ser compreendidas. O número de fenômenos dessa ordem que apareceram nos últimos anos realmente muito impressionante. E hoje eu posso dizer que esse tipo de fato domina o panorama mental completamente, 100%. Ou seja, não se encontra, você pode vasculhar a mídia inteira, os pronunciamentos de professores universitários, de ministro de Estado, deputado, senador, ministro do STF, etc. Você não vê uma ideia decente que vale a pena discutir. Nada. A coisa chegou num ponto, né, que quem está aí dentro segue aquela famosa regra do Emile Durkheim, de que existe um limite, na sociedade existe um limite para o grau de anormalidade que pode ser percebido. Quer dizer, quando passa de um certo limite, o anormal passa a ser normal. Ou seja, aquilo não choca mais as pessoas, elas não estranham mais e se habituam àquilo. Então, provavelmente quem está dentro do Brasil acaba se habituando e vai descendo, vai diminuindo a unidade de medida, vai baixando o critério, até o ponto em que tudo se torna aceitável, e, como dizer, não dói mais. Aquele famoso versinho do Antônio Machado, quão difícil é quando todo barra no barrar também. E vai baixando, e daqui a pouco o sujeito se acostuma. Essa semana mesmo chegou a notícia de que o sujeito que matou a namorada grávida, matou a amante grávida, picotou em pedaço, uma coisa assim, conseguiu um jeito de sair da cadeia, já foi contratado para jogar futebol. Daqui a pouco vai aparecer na televisão, ser entrevistado, né? O Brasil é um país onde o sujeito que mata a mãe é tratado como se fosse um pobre órfão merecedor de assistência, né? E o pessoal vai se acostumando com isso, daqui a pouco você não tem mais força para você nem mesmo sentir a anormalidade. Ver, uma das fatalidades da vida humana é o seguinte: todo mundo tem que ganhar a vida. Ninguém, mesmo que você nasça rico, alguma coisa você vai ter que fazer para assegurar e manter sua riqueza. E se você for pobre, então você vai ter que se virar de algum modo. Para fazer isso, você tem que entrar na famosa trama de relações econômicas. Não tem como você ganhar a vida sozinho. Quer dizer, um homem sozinho, né, provavelmente morrera de fome, né, a não ser que ele sozinho recomeçasse a civilização desde os seus primórdios, inventasse as primeiras ferramentas, etc, etc. Mas, mesmo que você viva sozinho, por exemplo, eu vejo muito aquele documentário sobre famílias que vivem no Alasca, uma vida primitiva, mas é uma vida primitiva, mas eles têm armas, têm trator, têm ferramentas, têm conhecimentos extraordinários de agricultura, de engenharia, etc. Então eles
vão para o meio do mato, mas eles estão levando toda a civilização. Então isso mostra até que ponto o ser humano é dependente dos seus semelhantes. E quando você entra nessa trama, você ainda isso acontece quando você ainda é muito novo e inexperiente, mas você não vai começar assim a trabalhar com 40, 50 anos. Eu só conheci um sujeito que começou a trabalhar aos 50 anos, era um conde, ele nunca tinha trabalhado na vida, né? E aconteceu que um dia o sogro, né, falou: pô, você não pode continuar assim, você tem que trabalhar pelo menos um pouquinho. A sua vida arrumou um emprego para ele no seu próprio banco, né? É o único caso que eu conheci. Em geral, quando você começa a trabalhar, quando você entra na trama econômica, você é novo. E junto com a trama econômica, você tem que absorver uma série de regras de conduta, uma série de hábitos de pensamento, hábitos de linguagem, hábitos de julgamento, sentimentos. Tudo isso entra dentro de você. E para você, o que isso representa? Isso representa o mundo. Isso é o mundo no qual você entra. Você não vê isso tudo como se fosse apenas uma sociedade, uma cultura. Não, isso é a realidade, é o mundo mesmo. Então, para você, tudo aquilo não é um conjunto de interpretações, mas é um fato bruto. Você aprende a ver as coisas como os outros estão vendo, a sentir como os outros sentem. E se você não passar por isso, você simplesmente não sobrevive. Se você tem uma dificuldade de adaptação a isso, você está lascado. Então, é fácil você perceber quando as pessoas são incapazes de se adaptar a esse meio, como elas se dão mal. Então, por causa disso, é que quando o nível de consciência da sociedade como um todo baixa, você vai baixar também necessariamente. Não tem como, não tem escapatória. Tá certo? Você pode tentar fazer um nicho mental no qual você se abrigue, mas mesmo isso vai ter certos limites. Né? Você pode se defender até um certo ponto. Em geral, a única maneira de você escapar disso é você se associar aos seus semelhantes, as pessoas que estão sentindo a mesma coisa que você, e você faz dentro da cultura vigente, você faz uma subcultura, um nicho cultural, que é exatamente o que acontece com vocês aqui neste curso. Quer dizer, vocês, à medida que vão estudando aqui, vocês criam outras amizades, outras referências, e também, vamos dizer, a quantidade de leitura modifica muito isso. Quer dizer, a cultura adquirida é, vamos dizer, um instrumento de defesa psicológica absolutamente formidável. Quando você começa a perceber que as crenças e hábitos do seu meio imediato não representam a humanidade, mas representam, ao contrário, uma fração mínima, e às vezes é uma fração anormal. Mas você vê que, bom, você pode parecer anormal perante o seu meio social, mas o seu meio social é anormal em relação à espécie humana, à média da espécie humana. Então isso tudo vai criando um instrumento de defesa, mas, em geral, as pessoas são totalmente indefesas e absorvem isso com uma inocência e são tão indefesas perante isso que é uma coisa deplorável. Então, é claro que o instrumento fundamental de amoldagem das pessoas ao estado social vigente é a educação, é a escola. A escola é o meio pelo qual, né, como chamava o Pierre Bourdieu, é meio de reprodução das relações sociais existentes. Né? E você vê as pessoas terem dentro da universidade e estuda lá os livros do Pierre Bourdieu e sabe repetir direitinho a teoria da reprodução, mas não sabe aplicá-la à sua própria situação. Quer dizer, o que está sendo reproduzido em mim? Não é isso? Acreditam realmente que a escola, a universidade é um meio de instrumento de reprodução das relações capitalistas, né? E, portanto, o meio de propagação da ideologia capitalista. E ele nunca se lembra de pensar: peraí, mas se a universidade reproduz a ideologia capitalista, alguém deveria ensinar a ideologia capitalista para mim aqui dentro, e o pessoal só ensina o contrário. Então é evidente que há um outro tecido de relações que está sendo transmitido ali, é uma outra coisa que está sendo reproduzida. E é curioso você observar a total incapacidade que os estudantes universitários, principalmente no Brasil, têm para, vamos dizer, interpretar a sua própria situação com os instrumentos intelectuais que o próprio Pierre Bourdieu lhes deu. Se você observa qual é a ideologia que está sendo transmitida, a ideologia não aparece do nada, a ideologia reflete, evidentemente,
vamos dizer, um conjunto de interesses objetivos, interesses políticos, econômicos, etc., objetivo, e, portanto, tem poderes por trás. Ninguém se lembra de perguntar, peraí, quais são os poderes que estão me transmitindo essas ideias que eu estou adquirindo aqui? Quer dizer, você fica analisando um sistema educacional imaginário que implanta nas pessoas a ideologia capitalista, o reacionarismo, os valores cristãos, etc, etc. Esse sistema educacional não existe. É este que eles analisam, né? O totalmente imaginário e o sistema educacional real, dentro do qual eles estão, para eles é como se não existisse, ou como se fosse, vamos dizer, a própria natureza das coisas. Ora, quando um conjunto de crenças, de hábitos e valores se torna a própria natureza das coisas, é exatamente isso que se chama de hegemonia. A palavra grega, o hegemon, vamos dizer, é o poder invisível de uma lei da natureza. A lei da gravidade, você não pensa nela, você não precisa pensar, você está submetido a ela, mas aquilo faz tanto tempo que está aí que você não repara. Né? Então, o simples prosseguimento esse processo da reprodução, se ele dura bastante tempo, ele passa como inteiramente natural. Ele não é uma criação humana mais. Ele é aquilo que dizia Antônio Gramsci, um imperativo categórico, um mandamento divino, portanto, uma autoridade onipresente e invisível. Então, se você pegar esses estudantes universitários brasileiros e dizer, bom, qual é a autoridade onipresente e invisível a que você está obedecendo na sua vida? Quem fez a sua cabeça e para quê? São absolutamente incapazes de fazer esta análise. Acreditam, às vezes, piamente que estão lutando contra a exploração capitalista. Aqui nos Estados Unidos está cheio de gente que acredita que está lutando contra a exploração capitalista, financiada ali pelo Rockefeller, George Soros, né? Zuckerberg, Bill Gates. Né? Então você tem toda a alta burguesia, né, financiando esses meninos para eles acreditarem que estão lutando contra o capitalismo, quando na verdade eles estão fomentando o capitalismo. Isso é a coisa mais óbvia do mundo. Né? Então esta inconsciência chega, às vezes, ao nível da estupidez pura e simples. As pessoas foram realmente estupidificadas. Né? Eu acho que idiotizadas é uma palavra pouco... idiota é pouco. Não é isso? É realmente estupidez, é um retardamento mental, uma coisa desse tipo, virou um problema clínico. Né? E este estado de espírito se espalha por milhões de pessoas. Tá certo? E isso, vamos dizer, os sintomas disso aparecem, claro, em artigos de jornal, em teses universitárias, em discurso no parlamento, em sentença judicial, então nem se fala, tá certo? É uma atrás da outra. E você vai ver que tudo vai descendo, 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 descendo. E não adianta você perguntar onde isso vai parar, porque a resposta é assim, não vai parar. Vai continuar descendo indefinidamente. Tá certo? O inferno é o limite. Tá certo? Então, e o inferno, como a gente sabe, não tem fundo. Então é um limite que não tem limite.